Então, sejam bem-vindos ao Coronel Mates. Então, nosso canal, para quem é novo, nosso canal busca disseminar matemática, ensino da matemática universitária de maneira gratuita, aqui na plataforma do YouTube. Tudo isso feito por nós, alunos do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Agora nós estamos com o projeto de resolver a online em Lima, desde 2023. Então, vamos continuar nosso processo, na nossa playlist, com a questão 17. Vamos lá, vamos para a questão. Tu denote por r θ a função que vai de R2 para R2, né, leva um ponto em outro ponto, né, ou seja, a rotação no plano no sentido anti-horário com centro na origem 00 e ângulo θ. E por essa função que também vai de ponto a ponto, né, de R2 a R2, a reflexão com relação ao eixo Y. Aí ele pergunta o que, que essa composição de funções faz. Né? No caso, a composição de funções utilizam só a composição de funções S ou né, uma função R, θ, né? No caso, um tipo de função R, né? R θ, né? E ele usa vários θs aí, né? Pergunta o que, que é essa composição. Então, vamos pegar em particular um ponto, né? Um ponto bem simples. Então, escolher um ponto de simplicidade, ponto 1, 0, né? Então, escolher o ponto 1, 0, vamos ver o que, que acontece com ele. Então, o ponto 1, 0, ponto inicial. Então, eu vou fazer a composição dessas funções e isso vai dar uma função. Ele pergunta que função é essa, basicamente esse problema. Então, composição de funções, né? A gente, na nossa notação, a gente segue da direita para a esquerda, né, para fazer as operações. Então, por exemplo, se eu tenho f de g de x, né? Isso daqui a gente escreve e denota como f bola g e aí aplicado em x. Então, primeiro a gente faz o G, depois o F. Então, só para deixar bem claro a ordem que a gente tem que fazer as operações. Tá? Então, 1, 0 vai ser elevado onde? 1, 0, a primeira operação ela está sendo a 45 graus no sentido anti-horário, então vai levar esse ponto numa distância também igual a 1 da origem, mas com um ângulo diferente. Depois você vai refletir com relação ao eixo Y, então você vai manter o eixo Y, mas vai trocar o sinal do X. E aqui o ângulo, como é refletido, então o ângulo aqui também é 45 graus aqui. Agora, você vai rotacionar 15 graus no sentido anti-horário. Então, no caso, deixa eu trocar a cor aqui, né? Só por motivos de compreensão. Então, vou rotacionar 15 graus. Então, na realidade, eu vou ficar com um ângulo final de 30, né? Aqui, nesse ângulozinho vai ficar de 30, porque aqui é 15, né? Então aqui vai ficar de 30. E agora eu faço S. Então, reflexão em relação ao eixo Y. Então, vou mudar a cor de novo, ficar preto. Então agora, mesma altura do S, só que para o outro lado. O ângulo aqui embaixo mantém o mesmo, então 30. Agora o próximo, vou S e vou fazer hash de novo. Então, eu fiz o primeiro S e eu parei aqui. Como eu vou fazer dois S's, eu já não consigo fazer nada, né? Que eu vou refletir para refletir de volta, né? Duas reflexões, né? Ou seja, é, isso daqui vai valer sempre, né? S2 de, de XY, né? Vale XY, né? Então, a S2, ela é a identidade, a função identidade, né? Enfim, não vai mudar nada se eu refletir duas vezes, né? Em relação ao mesmo eixo, né? Então, eu vou pular agora para o R60. Então, eu vou estar sendo 60 graus agora no sentido anti-horário. Então, eu vou gerar esse pontinho aqui, eu vou para esse ponto aqui, né? Não, ele não está fora do eixo, ele está no eixo, tá? Só tá feiozinho. Está no eixo. Agora eu vou refletir em relação ao meu filho, só que ele já pertence ao filho, então também vai continuar sendo, beleza? É isso exatamente, só escrevendo também que é S de 0y é 0y, enfim. E o próximo vai ser rotacionar 30 graus, né? No sentido anti-horário. Então, no final, tá?
é esse ponto aqui. Esse é o final. Então, esse daqui é o final e esse é o inicial. Então, resumidamente, essa composição de funções, ela levou esse cara nesse cara. Então, em particular, para esse ponto inicial, no caso, a pergunta não depende do ponto inicial, mas muito provavelmente só vai haver uma alternativa possível, né? A gente vai preto, enfim. Então, a gente percebe que não tem como ser rotação de 45 graus, né? Porque para esse caso particular aqui não é rotação de 45 graus, né? Não é. Rotação de 45 graus aqui. Aí só outra notação, só o detalhe, né? Tipo, todos esses pontos tomam a distância 1 da origem, tá? Então, só esse detalhe, não sei se eu deixei claro. Então, todos os pontos tomam a distância 1 da origem. A rotação não é reflexão com relação a reta y igual a x. Poderia ser, mas não é, porque se fosse um ponto que está aqui, ele pararia aqui. Só que esse não é o final, né? O final é esse daqui. Então, não pode ser esse daqui. Reflexão com relação à reta y igual a x vezes 3. Perfeito. Então, é uma reta um pouquinho mais inclinada que y igual a x. Então, pode ser que seja. Pode ser que, de fato, isso daqui seja verdade. Se isso aqui seja perpendicular. Esse vetor aqui, segmento, seja perpendicular a essa reta. Então, para ter certeza, a gente escreve em coordenadas desse cara, do ponto final, porque como tem distância 1, e esse ângulo, não deixei claro, mas esse ângulo aqui a gente contou de 30 graus, né? Então aqui a gente consegue marcar, seno e cosseno de 30 graus, não é muito difícil de verificar que o ponto tem coordenadas de menos meio e raiz de 3 sobre 2. Ou seja, menos meio e raiz de 3 sobre 2. Então vamos verificar se de fato pode ser. Então vamos construir os triângulos aqui. Então aqui, aqui, então aqui vale meio, então, aqui vale meio, né? Aqui vale raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo aqui vale 60 graus, né? Essa hipotenusa vale 1, essa daqui vale 1. Esse ângulo aqui a gente não sabe a priori, né? Mas dá para achar esse ângulo, né? Por quê, né? Esse ângulo aqui, que no caso é esse ângulo aqui. Dá para achar esse ângulo por quê? Porque a tangente dele, né? Vou chamar de φ, tangente de φ, vai valer o raiz de 3 sobre 2 dividido por 3 meios, né? Que é meio mais 1. Então vai valer raiz de 3 sobre 3, ou seja, φ é magicamente 30 graus, né? No caso também não precisava disso, porque, enfim, como os triângulos isósceles, aqui é φ, e aí φ mais φ dá 60, né? Ângulo externo, então, enfim. Mas, enfim, φ é 30 graus, esse é o ponto. E se φ é 30 graus, e aqui é 60, então o que a gente pode dizer? Então, essa daqui é a reta y igual a x vezes 3. Então, a tangente vale a raiz de 3 desse ângulo aqui. Então, esse cara aqui vale 60. Só que a gente descobriu que φ, isso aqui é a reta y igual a x vezes 3. Então, 60 graus, só que a gente descobriu que φ é 30, então esse ângulo tem que ser 90 logo. De fato, vai perpendicular. E isso daqui vai pegar isso aqui. Então, de fato, esse é o ponto inicial. Aqui é o ponto final. E, de fato, é a reflexão em relação a essa reta. Porque para esse caso específico fez isso. Beleza? Mas a gente não pode marcar ainda porque a pergunta é para qualquer ponto, né? Tipo, se a função é igual a outra. Então, nesse ponto inicial está dando certo, mas se a gente jogar para os outros não dá certo. Mas a gente vai ficar de fato que não vai dar certo. Porque a rotação de menos 45 graus vai girar para cá. Então vai dar um ponto aqui, nada a ver. Flexão com relação à reta y igual a x mais 1. Reta y igual a x mais 1 é mais ou menos o quê? É a mesma daqui, só que transladada com 1 para cima. Então, vai dar isso daqui, né? Então, no caso, vai passar até por esse ponto aqui.
beleza? Então, aqui claramente não vai ser, né, porque a gente já verificou que esses dois pontos, eles fazem um ângulo de 90 graus, não precisa ser assim também, mas deixa eu escrever aqui, para ficar claro. Então, eles fazem esse, aqui é 60 graus, 30 graus, quer dizer, aqui é 30 graus. Só que se fosse simétrico em relação a essa reta y mais um, mesmo que tenha esse mais um, o coeficiente angular vale um. Então a tangente do ângulo ali é 45, que está embaixo ali. Então, isso daqui, enfim, é algo do tipo aqui, né? Teria que ser aqui no meio, no caso, enfim. Tem que ser assim. Só que aqui é 45 graus, né? Aqui é 45 graus. Eita, feio. Então aqui é 45 graus. Então aqui, esse ângulo aqui não é 90, né? Não é 90 graus. Então não tem como, né, ser reflexão, né? Porque reflexão você tem que ter aqui igual, né, segmentos iguais, mas você tem que ter, primeira coisa é, né, perpendicularidade, né? Então, tipo, você precisa ter esse teto igual a 90. Já não é, então, não tem como ser. Então não é aqui, beleza? Então, para esse ponto, a única possibilidade de resposta é essa, logo a gente consegue marcar a alternativa com base no caso particular. Tá? Mas, é, para provar para todos os casos, aí é só uma questão de ficar trabalhando com RS, enfim, para qualquer ponto. Mas, na verdade, não é muito difícil de ver porque essas transformações, essas funções, elas não mudam qual o ponto inicial, as coisinhas que elas estão fazendo, né? Não é muito fácil de ver, mas enfim. Só há de ter uma resposta mesmo, né? Tanto que existe essa questão objetiva, né? Porque se não tivesse mais uma resposta, se tivesse mais uma resposta, não teria como fazer a questão. Mas enfim, não é. É totalmente justo você fazer um caso particular e achar a resposta aqui, beleza? Então é isso. Um gabarito letra C e vamos embora, vamos para a próxima. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu.